Olá, estou aqui hoje no nosso canal para falar sobre o significado do ser para vocês e principalmente em relação ao significado do ser voltado para os dependentes químicos. Então, eu fiquei aqui pensando diante dessa natureza maravilhosa aqui na Pedra Azul, refletindo, né, que todos nós somos pessoas únicas e como pessoas únicas nós temos uma singularidade. E essa singularidade, esse ser pessoa única, é devido a uma série de interferências que nós tivemos em toda a nossa história de vida, através das nossas experiências de vidas, através das outras pessoas, através tanto das relações quanto das comunicações. Nós somos seres que fomos construídos através das relações e das comunicações. Então nós fomos construídos e estamos em construção. E além de estarmos em construção, nós temos objetivos, nós temos propósitos, ou seja, para que haja novas construções. Portanto, podemos dizer aqui no vídeo hoje que o nosso ser indivíduo é um ser em construção. E os nossos conteúdos mentais, né, os nossos conteúdos internos do nosso ser é que nos formam enquanto indivíduos. Então todas as nossas experiências vivenciadas, como eu falei, através das comunicações, através das relações, vão formando conteúdos psíquicos, né? Nós vamos tendo um esquema mental muito próprio, muito pessoal, que podemos até chamar de pessoalidade. E por isso que nós podemos ser gratos à natureza, gratos à vida, gratos a Deus, por sermos pessoas únicas. Então você é uma pessoa única, não tem como ninguém ser como você, como indivíduo, como ser. E como indivíduo nós somos singular, né? Com as nossas experiências, né? Com diversas experiências subjetivas. As nossas experiências subjetivas nesse processo de construção de pessoalidade, como eu falei, é que nos faz ter uma identidade dentro da sociedade. É que nos faz ter uma identidade para poder funcionar no mundo, se apresentar no mundo, interagir com o mundo. Então essas experiências, claro, podem ser positivas e também negativas, todos nós, né? Não existe quem tem experiência só positiva ou só negativa. Nós temos experiências maravilhosas, prazerosas, satisfação, de encantamento, né, de realizações, e também temos experiências complexas, traumáticas, de dores, de feridas. Isso faz parte do ser humano e isso se insere nesses nossos conteúdos psíquicos que se revela no mundo através das nossas atitudes. Bem, aí vamos pensar em relação ao dependente químico, né, o adicto, né? O adicto, ele tem uma série de registros durante a sua história de vida, através da sua identidade adictiva, através das suas experiências de ativa na adicção, em que ele acabou dando significado. Ele deu um grau de importância enorme às suas experiências por causa da sua doença adictiva, que é obsessiva compulsiva. Então foi dado um significado às suas experiências. Além disso, foi dado um significado à sua adicção, foi dado um significado à sua identidade adictiva. Então isso se tornou algo muito forte, ficou embasado nas suas atitudes, ficou cristalizado, pasteurizado nas suas atitudes. E aí o que esse dependente químico precisa? Claro, porque ele dá esse significado, porque o olhar dele, a visão dele, o entendimento dele se torna totalmente influenciado por tudo aquilo que é tóxico, que é insano, que é disfuncional na sua adicção. Bem, esse adicto, né, que traz esses conteúdos psíquicos, esses significados nocivos, o que ele precisa? Ele precisa ressignificar. E é aí que eu quero falar para você hoje da importância de um dependente químico em processo de tratamento, em processo de recuperação, passar a ressignificar os seus atos. O que significa ressignificar os seus atos? Ele passar a ter um olhar, uma visão, um entendimento, uma percepção, uma consciência diferente da que ele tinha antes. Então ele precisa se inserir em novos universos.
universos não nocivos, não tóxicos, não adictivos, novas relações não nocivas, não tóxicas, não adictivas. Ele precisa se investir, eu chamo de buscar instrumentos, ferramentas para poder ressignificar a sua história de vida. Então ele tem um conteúdo de significado na sua história adictiva. No processo de recuperação ele precisa ressignificar, e essa ressignificação, sabe aonde vai dar? Numa reconfiguração mental. O seu cérebro vai começar a reconfigurar, né, o seu proceder, o seu procedimento, suas atitudes, seu comportamento, através de registros novos que vão sendo inseridos em seu cérebro. E esses registros novos, né, nessa reconfiguração, vai fazer ele ter uma configuração mental, né, onde ele vai fazer uma passagem de pensamentos, sentimentos, ideias, comportamentos adictivos para pensamentos, sentimentos, ideias, consciências não adictivas. Isso que é o legal. Isso é legal porque isso em si é um processo terapêutico de recuperação substancial para o adicto que busca um novo estilo de vida. Então ele vai passar de significados adictivos, vai ressignificar tudo isso. Ressignificando, ele vai reconfigurar a sua mente para que a sua mente possa enviar esses registros para o seu comportamento, estimular nas suas atitudes, né, esses novos registros, para que ele tenha novos, através desses novos condicionamentos, e também dentro da sua subjetividade, ele poder se reconfigurar enquanto pessoa humana. Por isso que no início desse vídeo eu falei da importância que o ser humano é um ser em construção. Então, no processo de construção do adicto, ele se desconstruiu muito por causa das suas experiências negativas, das suas experiências de ativa no abuso de drogas. E como ele se desconstruiu, ele precisa agora se reconstruir algumas coisas que ele perdeu, ou construir aquilo que talvez nunca tenha construído. E com isso ele vai dando novo significado, ele vai se ressignificando, e dessa ressignificação ele vai reconfigurando uma nova forma de funcionar no mundo. Enfim, sabe o que vai acontecer quando ele faz isso? Eu sempre digo que o dependente químico ele se torna objeto do próprio objeto, droga. Então ele que na sua desconstrução enquanto ser, ele se tornou um objeto, né, sendo influenciado, dominado, governado pela sua doença adictiva. Quando ele entra nesse processo terapêutico de recuperação intrínseco, subjetivo, ressignificando e reconfigurando-se com novos registros, ele volta, eu diria assim até, a voltar a ser sujeito, um protagonista da sua própria história de vida. Não é mais a doença que controla ele, é ele que passa a readquirir o seu próprio autodomínio. E isso, enfim, o que acontece? Acontece que ele vai passar a ter um novo sentido de vida. Porque no processo de desconstrução na ativa de drogas, né, ele perdeu o sentido de ser, né? Ele perdeu a conexão com a sua essência. E agora, no processo terapêutico de recuperação, com esses novos registros, ele passa a ter um sentido maior de ser e de estar no mundo. Isso é maravilhoso. E com esse novo sentido, né, de ser e de estar no mundo, ele vai retomando o seu equilíbrio, sua harmonia, sua sensibilidade saudável, sua forma de funcionar no mundo saudável. E é essa mensagem que eu queria passar para vocês aqui hoje, que foi um momento que aqui, diante dessa natureza maravilhosa, eu estava refletindo e queria compartilhar um pouco com vocês. Eu espero que tenha ajudado, né, esse tempo de compartilhamento. Um grande abraço, eu te aguardo no próximo vídeo.